Jason Peter Todd, o segundo Robin, o Capuz Vermelho. Criado em 1983, esse personagem começou como uma simples cópia do Robin anterior, mas foi ganhando espaço no universo da DC, adquirindo cada vez mais popularidade. E com o tempo também tivemos muitas reviravoltas na sua história. E hoje nós vamos fazer mais uma vez o auge e a queda de um dos personagens então da DC. E o assunto de hoje vai ser o Capuz Vermelho. E a verdade é que o Jason Todd começou em queda. A versão pré-crise das Infinitas Terras do segundo Robin tinha uma origem semelhante à do primeiro, Dick Grayson. Ele foi apresentado nos quadrinhos do Batman em 83. Originalmente, como Dick, o Jason é filho de acrobatas de um circo que são mortos por um criminoso, que depois se revela como sendo o vilão Crocodilo. Mais tarde, então, ele é adotado pelo Bruce Wayne. Lembra alguma origem, né? A grande diferença era no físico. O Jason era ruivo, mas era só isso. Fora isso, ele é super alegre, veste a sua fantasia de circo para lutar contra o crime e até o próprio Dick Grayson o presenteia com um novo traje de Robin. Nesse ponto, o Jason pinta o cabelo de preto e praticamente fica a mesma coisa que o Robin anterior. Assim, esse personagem ele foi criado com o intuito de fazer o Batman voltar a ter um parceiro, já que o Robin original, o Dick Grayson, nessa época já tinha virado Asa Noturna e estava lá lutando com os Jovens Titãs. No entanto, Jason Todd não caiu nas graças dos fãs, e houve um consenso dentro da DC de que o personagem era realmente odiado. Só que houve a crise nas Infinitas Terras e todo o universo do Batman teve uma reformulação, o Jason Todd incluso. Ele ganhou uma nova origem, bem mais sombria, mas agora diferente do Dick Grayson. O Jason é um jovem órfão que vive nas ruas de Gotham. O seu pai está preso e a sua mãe morreu de uma overdose de drogas. O Batman o encontra pela primeira vez enquanto Jason tenta roubar os pneus do Batmóvel. Isso desperta a atenção do Batman no Jason, que depois vem a ganhar o manto do Robin depois que ele ajuda o Morcegão a derrotar uma gangue do crime. No entanto, diferente do Robin antecessor, o Jason é impulsivo, imprudente e tinha muita raiva quando lutava. O Batman percebe isso, mas acredita que se não ajudar o menino, o Jason acabará se tornando parte do crime de Gotham. E assim, os escritores na época faziam de tudo para tentar que o Jason fosse amado, mas nem isso resolveu. Esse começo então ele não foi muito popular e começou ali na baixa. E a solução então foi criar uma saga que foi bem polêmica. Em 1988 se iniciou a história do Morte em Família, onde o segundo Robin foi brutalmente assassinado pelo Coringa e isso foi decidido pelos fãs. O que aconteceu foi que a DC criou uma enquete popular e permitiu que os fãs do Batman participassem dessa enquete, votando em dois números de telefone. Um era para matar o Jason Todd e o outro era para deixá-lo sobreviver. A DC inclusive chegou a fazer duas versões dessa história e o público de fato mostrou todo o seu ódio para matar o Jason. Reza uma lenda urbana, que teve um fã que ficou só ele, votando a noite inteira pro Jason Todd morrer. A gente agora não tem como saber, se realmente isso foi verdade ou não, mas o que a gente sabe é que a votação foi bem apertada. E quem sabe foi esse fã raivoso aí que ficou votando a noite inteira, foi ele que acabou decidindo quase sozinho que o Jason Todd morresse. E bem, o resultado é muito conhecido, pois tivemos o icônico painel do Coringa batendo no Jason impiedosamente com o pé de cabra, e depois o Batman encontrando o corpo do segundo Robin sem vida. E já no ano seguinte, em 89, o terceiro Robin seria apresentado no universo do Batman, praticamente fechando qualquer possibilidade do Jason voltar. E toda essa parte da saga do Morte e Família e dessa votação por telefone da DC, a gente até pode considerar como um auge do personagem, porque foi um dos momentos mais marcantes dos quadrinhos em geral. Mas pro personagem em si, o Jason Todd só voltaria a ser comentado de verdade durante o finalzinho da mega saga Silêncio, lá em 2003. E, ironicamente, essa possível volta do Jason Todd na HQ do Silêncio fez muito sucesso na época. Isso pegou muitos leitores de surpresa. Contudo, o Batman investiga esse mistério e descobre que, na verdade, era o vilão Cara de Barro se fazendo passar pelo segundo Robin. Mas agora a porteira já estava aberta e a DC então realmente trouxe o Jason Todd de volta. Mas foi de uma forma bem bizarra. Em 2005, o Jason Todd voltou com tudo com a saga Batman contra o Capuz Vermelho nas HQs. E foi aqui que ele usa pela primeira vez a sua identidade de Capuz Vermelho, como um vilão para a Bat-família. Nesse visual que já nasceu icônico aqui do personagem.
O mais engraçado foi como, na verdade, eles explicaram essa ressurreição do Jason Todd. Ela viria só um ano depois que essa saga aconteceu, mas vale a menção aqui do quão bizarro que isso foi. Na continuidade dos quadrinhos, o Jason ressuscitou 6 meses depois da sua morte. Isso foi uma consequência do Superboy Prime causando uma mudança na realidade, lá de dentro da sua dimensão. Como consequência, o Jason ressuscita, mas tem dificuldades de se lembrar quem é, e chega ao ponto dele ser mergulhado no poço de Lázaro. Depois de recuperar a sua memória, ele decide voltar para Gotham e se vingar do seu mentor. Ele passa um tempo treinando antes de virar o Capuz Vermelho, e isso é retratado no quadrinho Capuz Vermelho Dias Perdidos. E aqui eu acho que já é oportuno a gente trazer um dos grandes auges desse personagem, já que a gente falou da saga do Batman contra o Capuz Vermelho nas HQs. E aqui a gente não tem como não falar, né, da animação que adaptou essa saga, que foi lançada em 2010 com o mesmo nome. E ela adaptou, na verdade, esse arco dos quadrinhos até muito melhor do que tá nas HQs. Batman contra o Capuz Vermelho, por ser uma animação, é mais acessível pra galera e trouxe pra muitos o personagem Capuz Vermelho pela primeira vez. E o roteiro desse filme amarra muito bem a história lá do Morte em Família e o arco do Capuz Vermelho de 2005. E até melhor, pois eles trazem essa parte da ressurreição do Jason Todd que não envolve o Superboy Prime de outra dimensão. E até hoje essa animação é considerada uma das melhores da DC. E esse com certeza foi um grande ápice para o personagem. Mas ainda não chegamos no seu ponto mais alto. Nas HQs, o arco do Batman Descansa em Paz em 2008, o Capuz Vermelho agora briga com Tim Drake, quando não tinham nem o Bruce nem o Dick Grayson para proteger a cidade. Aqui ele meio que estava tentando fazer a justiça ali com as suas próprias mãos em Gotham. Algo que vai acontecer bastante mais pra frente nas outras sagas. No final dessa briga, o Tim e o Jason ouvem uma mensagem que o Bruce deixou para eles. O problema foi o que o Jason tirou dela. Isso vai resultar na saga A Batalha pelo Capuz, onde o Jason decide criar a sua própria versão do traje do Batman e passa a combater o crime na cidade, com essas pistolas aqui e matando geral. No final dessa saga, o Jason Todd tem uma batalha final com Asa Noturna, meio que valendo o direito de ser o novo Batman. E nela, ele é derrotado e tem de deixar de ser o Batman e volta a ter um destino incerto. Mas o Capuz Vermelho tinha voltado para ficar. Ele nunca tinha sido tão popular. O personagem voltaria com um novo visual e até com uma sidekick. Isso foi no ano seguinte, em 2009, na revista do Batman e Robin, já na fase ali do Grant Morrison escrevendo o personagem. Nesse momento, temos o Dick Grayson como Batman e o Damian como Robin, enfrentando o Capuz Vermelho e sua nova companheira Scarlet. Nessa fase, o Jason tá bem estável e, novamente, o seu jeito de combater o crime é matando sem remorso. O Capuz Vermelho, querendo ser um novo vigilante, não dura muito e ele é preso. Quando Bruce volta como Batman, ele ainda tenta se aproximar dele. Contudo, o Jason só queria se reunir com a Scarlet e a Bat-Família o ajuda a fazer isso. A última vez que vemos o Jason nessa continuidade, ele foge com a Scarlet e parece que ele tá tentando se reabilitar. Bom, aí a gente entra na fase dos Novos 52 que começou em 2011. E esse foi o momento que a DC estava começando a ver que realmente o Capuz Vermelho poderia ser um personagem bem rentável. E assim ele ganhou então pela primeira vez a sua própria HQ. O Jason tenta nessa nova HQ dele compensar os seus pecados liderando os Foras da Lei, uma equipe de heróis rebeldes, incluindo o Arsenal e a Estelar. O símbolo vermelho em seu peito agora se transformou num morcego, representando uma possível conciliação com a Bat-Família. Nessa nova fase, com esse estilão de anti-herói, a galera até comprou essa ideia nova dele e o jeito de agir. E aqui, pela primeira vez, o Capuz Vermelho começou a ajudar o Batman em suas mega sagas. E foi algo curioso, que enquanto o personagem em si ganhava certa popularidade pelo tom massa veio dessa HQ, ela nunca de fato foi um grande sucesso de venda entre as HQs das DC. Em termos de venda, o Capuz Vermelho era superado por personagens até menores do que ele nas HQs. E isso preocupava a DC. Mas o fato é que, mesmo vendendo pouco nas HQs, a popularidade do Capuz Vermelho permanecia, entre os leitores de Batman. Foi aqui também onde foi construindo a longa amizade do Jason com o Roy Harper, o Arsenal, que seria tão importante para o personagem no futuro. E um dos motivos do personagem continuar crescendo em popularidade foi que ele começou a ser explorado em outras mídias, principalmente nos games, especialmente no lançamento do último game da franquia Arkham, o Arkham Knight, onde o Jason foi revelado
apresentado como sendo esse vilão misterioso e teve uma grande participação na história. Esse desfecho da franquia era tão aguardado em 2015 que, pelo Google Trends, o ápice da palavra Jason Todd foi no lançamento do Arkham Knight. Teve direito até a HQs spin-off desse universo dos games com a sua origem. E foi nesse período então do lançamento, do Arkham Knight que o personagem teve seu ápice de popularidade. Com um nível que até os fãs começavam a criar teorias se daqui a pouco ele poderia aparecer nos filmes, do DCU, que na época estava com o Batman vs Superman. Isso porque no filme nós temos uma cena de uma roupa do Robin na Batcaverna, que muitos pensaram ser do Jason Todd. Mas o próprio Snyder posteriormente revelou que aquele traje era do Robin Dick Grayson. De qualquer forma, o Jason Todd já estava no imaginário dos fãs, que estavam logo querendo ver uma versão live action do personagem. As teorias foram tantas que chegaram a pensar que o Coringa do Jared Leto era o Jason Todd. Então dava pra ver que o personagem estava muito na moda nessa época. E foi nesse momento também, nos quadrinhos, que teve uma nova fase da DC, que foi o Renascimento. E nela, o Capuz Vermelho continuou tendo a sua revista lá com os foras da lei. A sua origem aqui no Renascimento da DC lembra muito a do pós-crise, com ele tentando roubar as calotas do Batmóvel e depois o Batman acolhendo e tornando o Robin. O que mudou pra ele foi a formação da sua equipe, que agora contava com a Artemis e o Bizarro. Essa nova HQ lá do Capuz Vermelho e dos Fora da Lei, ela continuou vendendo da mesma forma lá que a dos Novos 52. Contudo, foi nos números 25 e 26 dessa nova revista dele que o Capuz Vermelho chamou a atenção dos leitores da DC. Na época, eu acho que a DC percebeu que ela precisava fazer algo de diferente com o personagem e de fato foi isso que aconteceu. Na edição 25, o Capuz Vermelho aparentemente mata o Pinguim e ele e o Batman se desentendem e tem uma super luta entre eles e no final o Jason perde e é expulso de Gotham. Ele perde temporariamente a sua equipe e vira um fora da lei vagando pelos Estados Unidos. Mas não foi só isso. A DC também decidiu apelar com um novo visual bem mais exagerado do personagem. Esse novo visual do Capuz Vermelho, que tem uma pegada tipo lá dos lutadores do Mortal Kombat, dividiu um pouco os fãs. Alguns gostaram e outros nem tanto. Mas essa cartada da DC para abalar um pouco mais esse universo do Capuz Vermelho deu certo e as vendas melhoraram um pouco. Foi nesse período em que ele emendou uma fase em que ele volta para Gotham como novo dono do Clube Iceberg. No final da saga do Capuz Vermelho no Renascimento, ele e a sua equipe dos Fora da Lei conseguem matar o Trigon. E a equipe finalmente se divide quando o Bizarro decide ficar no lugar dele. E enquanto isso, agora nas animações, o Jason Todd estava de novo no centro dos holofotes da DC. Isso tudo por causa da animação do Justiça Jovem. Na terceira temporada do desenho, esse ninja aparece ao lado da Talia al Ghul e fica muito implícito que ele é o Jason Todd. Isso porque na segunda temporada do desenho, nós temos um vislumbre lá do Jason Todd, como ele foi morto, e isso meio que confirmava que ele estava morto nesse universo do desenho. Mas assim, todos os diálogos desse personagem misterioso apontam para o Jason Todd ter sido ressuscitado. E agora estamos à espera da grande confirmação do personagem no desenho. A mera presença aí do Jason Todd nesse desenho foi suficiente para acender a discussão aí de vários fóruns nas internet e altas teorias. E a gente estava prestes a ver o Jason Todd aí ganhar ainda mais popularidade, porque enfim, nós tivemos a sua primeira aparição no live action com a série dos Titãs. Isso aconteceu na primeira temporada da série. O Jason apareceu como o Robin substituindo o Dick Grayson em Gotham. Nesse período nós tivemos dois Robins ao mesmo tempo nesse universo. A série dos Titãs realmente deu um pulo aí de popularidade pro Jason Todd, pois a mera presença dele como Robin nessa série já considerava aí altas teorias dos fãs da gente ter possivelmente depois um Capuz Vermelho no live action na série. O Jason continuou aparecendo na segunda temporada e finalmente na terceira nós tivemos a adaptação do Capuz Vermelho no seriado, com uma origem que envolve Poço de Lázaro e Coringa, mas com algumas diferenças importantes como a presença do vilão Espantalho. E o Capuz Vermelho realmente anda tão popular nos dias de hoje que ele sozinho foi o grande material aí de promoção para os anúncios, trailers e etc. dessa terceira temporada do Titãs. Era basicamente tudo em cima dessa presença do Capuz Vermelho. E de fato ele conseguiu ajudar até na popularidade da série, que tinha terminado de um jeitinho ali na segunda temporada e aí elevou nessa terceira por ter o Capuz Vermelho. E ver o Capuz Vermelho em live action pela primeira vez, com certeza contribuiu para difundir esse personagem ainda mais. Até se cogitou, ou ainda se cogita, uma série spin-off só do Capuz Vermelho, veja só. Mas isso aí
ainda não está confirmado. E não foi só nos seriados, nos games, o Capuz Vermelho foi incluído no jogo Gotham Knights. Ele será um dos personagens jogáveis desse tão aguardado jogo que será lançado em 2022. E por fim, nos quadrinhos, o Capuz Vermelho retornou para Gotham. Tivemos uma saga focada no personagem na HQ Urban Legends, onde o personagem finalmente faz as pazes com Batman. No final dessa HQ, o Batman chega a devolver o uniforme do Capuz Vermelho ao Jason. E outro momento também que o Jason Todd teve destaque agora nas HQs foi na linha editorial do Future State. Nessa saga do futuro, que é totalmente baseada em mangás, o Capuz é protagonista, e ela é toda inspirada realmente nos traços orientais, e chama muita atenção por essa diferença. E então, galera, esse foi então os auges e as quedas do personagem do Capuz Vermelho. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acham no momento que o Capuz Vermelho tá. Ele tá no auge? Ele tá numa queda? Tá no mais ou menos? Deixa aqui nos comentários. E também coloca aqui nos comentários qual que você acha que é a fase então, de mais popularidade do Capuz Vermelho, qual que é a fase preferida de vocês do personagem. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo e os links deles estão na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.